Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A reunião de hoje, o tema de hoje tem por título, anote, é tempo de orar e interceder uns pelos outros. É a palavra de hoje, é o nome da reunião de hoje. É tempo de orar e interceder uns pelos outros. Você não pode ser aquela pessoa que só pensa em Deus quando está na igreja, quando abre a Bíblia na igreja. Você tem que ter comunhão com Deus, abençoado, o tempo todo, aqui e aonde quer que você esteja. É tempo de termos comunhão, principalmente quando a dor e o sofrimento é grande. É aí que você tem que ter comunhão com Deus, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a força da oração, tão importante e tão negligenciada na igreja, às vezes, por algumas pessoas, por causa da sua incredulidade. Não oram, não declaram, o pastor ensina, o pastor traz a vontade de Deus para o coração dela, e ela não põe em prática, não declara. Quantas vezes isso sempre aqui acontece? Abençoado, declara a saúde na sua vida, declara a ministração dos anjos nessa situação. Os anjos existem, e quando você declara, eles protegem você da morte, de um acidente. Então a gente precisa, é tempo de estarmos orando mais, intercedendo uns pelos outros. A oração tem se esfriado em muitos corações. Muita gente tem negligenciado isso e criticado até. Pela internet, a gente percebe isso, ministérios criticando a comunhão com Deus. Porque quando eu oro, eu estou tendo comunhão com Deus. Não tem como eu ter comunhão com Deus se eu sou uma pessoa que não oro. O povo da graça tem que ser um povo de oração. Temos que ser também uma igreja que intercede uns pelos outros. Interceder é você ter compaixão da dor que não está doendo em você, mas que está doendo no outro. Aquela enfermidade que não está em você, mas que se encontra na vida do outro. E você interceder pelo outro. Interceder é isso. É você mandar uma palavra para aquela vida, para aquela pessoa que se encontra talvez enferma ou não, passando por um sofrimento que não está em você, mas que dói nela. É uma dor que a gente não tem, mas que a gente tem que ser sensível ao sofrimento do outro, em nome de Jesus. Eu me faço entender? As pessoas têm perdido isso, essa sensibilidade de interceder pelo outro. E a palavra ensina o tempo todo acerca da oração, de estarmos intercedendo uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. A oração, abençoada, te conduz às vitórias, a curas. Você que quer se ver livre dessa enfermidade do seu corpo, a oração te conduz à saúde perfeita. Mas é necessário que você acredite, que você receba essa palavra, receba a vida de Jesus atuando no meu corpo. São essas coisas que muitas pessoas na igreja têm negligenciado. Falar saúde perfeita, recebo os anjos ministrando, me declaro curado. Isso não vai resolver a minha situação, não. Tem sido esta tua incredulidade que tem feito com que você não tome posse. Porque para você é muito pouco, isso não resolve. Mas nós não estamos aqui para viver por aquilo que se vê, mas para crer. Crer, abençoado. Nós estamos aqui chamados pelo Evangelho para viver a fé. E não tem essa, é pouco demais. Mas é só isso, só declarar? É só declarar. E vem a existência. Mas você tem que acreditar. Você tem que fazer.
Tem pessoas que sabem, mas não faz. Não abraça aquela pessoa e diz: eu te declaro em saúde perfeita, em nome de Jesus. Receba você livre dessa situação, meu filho, meu marido, minha esposa, quem quer que seja. As palavras têm poder, têm força. A Bíblia diz isso o tempo todo. A questão é que na hora você não... não. Aí não toma posse. Deus quer que isso mude na sua vida, a partir de hoje. Para que você passe a tomar posse, porque a oração vai te conduzir a essa saúde perfeita. As conquistas sobrenaturais. Sabe? Aquela porta que você quer que se abra. Aquela oportunidade melhor de trabalho. Prosperidade na sua vida. Você precisa chamar a existência abençoado. Hebreus 11 fala sobre isso. Vamos chamar a existência as coisas que não são para que passem a existir. E como que se faz isso? Através da oração, através da declaração. Eu chamo a existência, meu Deus. Hebreus 11, verso 1. Tem que haver essa prática na sua vida. Então as conquistas sobrenaturais vêm através da oração. A oração te dá paz no coração, evitando você de fazer uma besteira. Porque nós temos uma carne que às vezes adoece por causa da pressão do dia a dia, das coisas que a gente enfrenta. Às vezes ela adoece e deseja a morte. E mais adiante eu falo sobre essa questão. Porque na Bíblia, muitas pessoas passaram por isso, de desejar a morte no momento da depressão, da tribulação, da dificuldade. E elas precisaram ter comunhão com Deus para superar tudo aquilo, como também nós precisamos ter comunhão com Deus, ou seja, uma vida de oração para superar as nossas dificuldades. Olha o que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo da graça, e o único apóstolo da graça, em Filipenses capítulo 4, verso 6. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, 6. Olha só quanta coisa boa Deus tem para te ensinar aqui, confirmando tudo que eu falei agora, que temos que ter uma vida de oração em nome de Jesus, para que as conquistas sobrenaturais aconteçam na sua vida. E assim diz o Evangelho aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 6, anote, você que está me ouvindo também, acompanhe atentamente, coloca aí no seu caderninho de anotações, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. E começa assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não tenha ansiedade para que aquilo venha acontecer. Paciência. Você que está servindo a Deus, firme na rocha, perseverando, confessando a palavra, tenha moderação naquilo que você quer, naquilo que você espera. Você recebe essa palavra? Está aqui, ó, bem claro isso para a gente. Ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha para mim, o profeta Isaías diz, isso é bom falar, antes da gente prosseguir aqui com a leitura, no capítulo 55, verso 11, anote, depois você lê, que as palavras que saem da nossa boca, que é a palavra de Deus que você declara, não volta vazia, ela se cumpre. Em algumas vidas, logo que chega aqui, as coisas acontecem. Assim que a pessoa começa a congregar, as coisas vêm. E já em outras, depois. Mas o importante é você ter esse equilíbrio, essa moderação. Vai acontecer. Não aconteceu agora, mas vai acontecer depois. Muitas coisas nessa vida pode falhar, mas a palavra de Deus não falha. E isso é uma grande verdade, viu? Muita coisa nessa vida pode falhar. Uma pessoa, uma amizade pode falhar. O seu carro de manhã cedo pode falhar. Não pegar, né, por algum motivo. A promessa de uma pessoa. Mas Deus não. É por isso que o profeta Isaías diz, olha, a palavra de Deus, quando ela é declarada, quando ela é profetizada, ela não volta vazia, ela se cumpre. Em algumas vidas acontece logo, em outras depois, mas se cumpre, porque não falha. E eu recebo você crendo, em nome de Jesus.
Se não chegou ainda a resposta, outro detalhe a se pensar. Ou você não está cooperando, obedecendo, ou não chegou a hora ainda. Bom, não aconteceu? Bom, eu estou obedecendo, estou fazendo, estou seguindo tudo direitinho. Então é porque não chegou a hora. Bom, as coisas não estão acontecendo na minha vida, mas até sei por quê. Eu não estou cooperando, eu não estou obedecendo. Eu não faço mesmo ali como o pastor ensina à luz da palavra. Então, você já sabe o motivo pelo qual você não está tomando posse daquilo que tanto você precisa na sua vida. É fácil de entender as coisas. Aqui na igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus. É muito fácil, porque aqui a gente ensina, a gente explica as coisas que nós estamos meditando, que nós estamos lendo. Das duas, uma. Ou você não está cooperando, ou ainda não chegou a hora. Se não chegou a hora, enquanto não acontece, enquanto aquilo não se resolve, você vai tocando a vida como adorador. Vai congregando, vai sendo fiel, vai louvando a Deus, com as suas honras devidas ao Criador da sua vida. Amém. Vai seguindo. Bom, ainda não chegou a hora, mas eu vou seguir caminhando, tocando a vida, fiel ao meu Deus, adorando o meu Deus. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu creio na ministração dos teus anjos, Senhor. Eu vou caminhar como prisioneiro da esperança, da confiança, em o nome de Jesus. Recebo você sendo um prisioneiro da confiança, um prisioneiro da esperança. Está aí um título para uma mensagem futura. Prisioneiro da esperança. Como Abraão foi. Abraão foi um homem prisioneiro da esperança. Porque ele creu contra a esperança. Receba você também sendo um prisioneiro da esperança. Um prisioneiro da confiança. Bom, não aconteceu porque ainda não chegou a hora. Mas eu vou tocando a vida. Como adorador de Deus. Vou adentrar na igreja contente, alegre, satisfeito, sem tromba de elefante, sem cara feia. Não adianta fazer cara feia para mim. Não adianta ficar murmurando. Isso não vai ajudar em nada. Isso só piora a nossa vida. Nós estamos aqui para sermos respeitosos com as autoridades e com Deus principalmente. E com Deus principalmente. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, falando aqui da oração, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições. Então Paulo está dizendo que as nossas petições têm que ser conhecidas diante de quem? De Deus. E como que Deus pode conhecer o que eu preciso? Através da oração. É através da oração que Deus conhece o que eu preciso. O nosso Deus, Ele sabe, eu falei isso semana passada, o nosso Deus sabe o que está na nossa cabeça. Ele é onisciente. Ele sabe o que está na sua cabeça, na minha cabeça. Mas mesmo assim, esse Deus quer que você fale com Ele. Está aqui, ó. Mesmo assim, esse Deus quer que você converse com Ele. Que você não ande ansioso, mas que você coloque diante dEle aquilo que você necessita através da sua oração. Não seja negligente, não deixe de fazer, não deixe de praticar por causa da sua opinião. Ah, mas eu acho, esse negócio de oração não tem nada a ver, para mim isso não serve, eu não acredito. Aqui não é o que você acha, é o que Deus diz. Faz e vai dar certo. Você recebe essa palavra? O importante é fazer, sem discutir, sem questionar. A Bíblia está falando para fazer? Amém, graças a Deus. Eu vou colocar diante de Deus as minhas petições, pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graça. Ou seja, você ora e procura fazer as outras coisas que a graça de Deus te pede. Hoje a graça de Deus está te pedindo para você ter uma vida de comunhão, ou seja, ser um homem e uma mulher de Deus de oração. Aí diz, com ações de graça, ou seja,
E seguir fazendo as outras coisas que a graça te pede, que é congregar, que é você ser fiel, que é você plantar para colher, que é você estar aqui cedo para ser um adorador, louvar ao seu Deus. Quando você louva a Deus, você está orando. Tem muitas pessoas perdendo, a vida está deixando de ter mais sabor, mais prosperidade, vida, porque a pessoa não valoriza a reunião num todo. Porque a reunião não é só o momento da palavra. A reunião é louvor, oração e palavra, é tudo. Tudo que a gente faz aqui faz parte da reunião. É importante para o nosso crescimento espiritual. Verso 7, do capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo o quê? Jesus. Então, através da oração, vem a paz. A mente não se perturba. Então, se você está desassossegado, cheio de preocupação no seu coração, isso é sinal que está faltando oração na sua vida. Estou sem paz. Está faltando oração na sua vida. Uma oração de alguém que declara, que entrega nas mãos de Deus e confia. E segue confiando. Está faltando. Porque aqui diz que se eu coloco diante de Deus as minhas necessidades, pela oração e pela súplica, a paz toma conta do meu coração. Então, se você está sem paz, é porque está faltando oração na sua vida. Simples assim. Está faltando oração na sua vida. Está precisando orar, abençoado. Então, quando você ora por suas coisas, a paz de Deus toma conta do seu coração. Por isso que a nossa igreja, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, não despreza o ensino da oração e nem da intercessão. A gente não despreza por uma razão muito simples. Veja o que diz o Evangelho, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. E é como eu falei no princípio, tem muitos ministérios na internet criticando a comunhão, ou seja, criticando a oração. Mas a oração e a intercessão faz parte da graça de Deus. Queira o pastor lá fora ou não, seja qual for a pessoa lá fora, querendo ela ou não, faz parte da graça de Deus. E assim diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Acompanhe. E começa assim. Quero que, portanto, que os varões, todo mundo, homens e mulheres, não só os homens, orem em todo o quê? Em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Veja, Paulo está ensinando para Timóteo que era o quê? Um pastor. Que todos deveriam estar o quê? Orando. Essa carta que nós estamos lendo aqui é uma carta pastoral. Paulo está ensinando isso aqui para um pastor. É para todo mundo estar orando. Com o seu coração limpo de ressentimento. Porque tem pessoas que oram a Deus, mas elas estão magoadas. É importante que você libere o perdão em nome de Jesus. Não é bom você estar aqui, ó Deus, eu te amo, te adoro, eu recebo isso e aquilo na minha vida, mas o fulano eu não perdoo. Essa oração, essa bênção que você quer tomar posse, a resposta fica retida, fica um bloqueio. Eu já ministrei isso aqui, já falei sobre isso aqui, as bênçãos retidas, por conta da mágoa que você tem no coração. Então é muito importante você liberar o perdão em nome de Jesus. E você vai ver que a paz, como a gente aprendeu agora, vai tomar conta do seu ser, você vai sentir bem melhor, a vida sua vai ter sabor em nome de Jesus. Então, Paulo ensina para o pastor Timóteo, todo mundo tem que estar orando. Ainda aqui, nessa mesma carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, vejamos o capítulo 2, verso 1 e 2. Aqui mesmo, lemos o verso 8, agora vamos ler o verso 1 e o verso 2 do capítulo 2.
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de quê? Súplicas, orações e o que mais, igreja? Intercessões. Então, em graça, nós temos que orar uns pelos outros. Que é justamente você ter compaixão daquela pessoa que está sofrendo, de uma dor que não está em você, mas está doendo nele ali. Então, uma pessoa na internet ou um ministério que fala que não precisa interceder, esse lugar não serve para você. Porque nós temos que ser um povo de oração. Diga, eu recebo essa palavra. Um povo de oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Diga graças a Deus. E verso 3. E isto é bom e aceitável diante de quem? De Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento o quê? Da verdade. Essa salvação aqui é o livramento diário, porque com o conhecimento você chega à salvação diária na sua vida. Amém? Então, é algo agradável aos olhos de Deus você ter o desejo de ter comunhão com Deus, de ser uma pessoa de oração. Deus quer. E com isto, você passa a ter uma vida o quê? Mansa. Diga, tranquila. E com toda piedade e respeito. A ministração de anjos, o honrar de Deus, vai adornando a tua vida. Diga graças a Deus. Abençoado. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, isso é verdadeiro, isso é a palavra de Deus. Se você é uma pessoa de oração, você começa a tomar posse dessa vida tranquila que você quer. Mas tem que orar. Tem pessoas que não valorizam a oração. Mas olha para a vida da pessoa. Vejamos também a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3, verso 1. São evidências que mostram a importância de uma igreja em graça estar orando, intercedendo uns pelos outros. E começa assim, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3 é o capítulo, o verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós. Quem é que está pedindo aqui oração? O apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então temos aqui mais uma evidência que comprova que o povo da graça tem que ser um povo de oração. Um povo que intercede uns pelos outros em um nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Efésios, vejamos mais, outra evidência. Capítulo 1, verso 15. Olha só. Começa assim, ó. Efésios, capítulo 1, verso 15. Paulo aqui intercede pela igreja, ora pela igreja, ensinando para nós, nos dias de hoje, que devemos também ser um povo de oração, que devemos acreditar nisso. Pelo menos eu acredito. Eu recebo na minha vida a importância da oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas o quê? Orações. Vai vendo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, num pleno conhecimento o quê? Dele. Iluminados os olhos do vosso quê? Do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder. Até aqui. Então, uma vez mais, o Evangelho mostra Paulo orando, intercedendo, deixando isso bem claro para nós, que é necessário orar, que uma igreja em graça deve estar em oração e não pode de forma alguma desprezar isso. Uma outra evidência importante está em Colossenses. Vamos aproveitar esse passeio maravilhoso que estamos tendo e vamos agora a Colossenses, capítulo 1, verso 9. E assim diz o Evangelho em Colossenses 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo estava sempre orando pela igreja, pelo crescimento da igreja, para que as coisas acontecessem, principalmente o crescimento espiritual. Nós estamos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Você está perdoado, você é um abençoado de Deus, um escolhido mais que vencedor no Espírito. Mas as bênçãos materiais, a gente tem que chamar a existência pela oração. Amém. Uma coisa é você estar abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Veja, Paulo não fala com toda a sorte de bênção material, ele fala espiritual. Estou perfeito, completo, sou filho de Deus, um herdeiro mais que vencedor, propriedade exclusiva de Deus, mas o material, aquilo que você precisa no seu dia a dia, para o seu viver, você tem que orar para tomar posse. Tem que chamar a existência abençoada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem pessoas que misturam tudo, ou não sei o que é que passa na cabeça da pessoa. Ah, a Bíblia diz em Efésios 1:3 que eu já estou abençoado com toda sorte de bênção. Então não preciso falar com Deus, não. Deus já sabe o que está na minha cabeça. E está tudo errado. Deus sabe o que está na sua cabeça, mas Ele quer que você fale com Ele. E tem pessoas que temem, não vou falar. Então, paciência, como diz o outro. Paciência. Em nome de Jesus. Paciência. Às vezes esse corpo adoece pelas pressões do dia a dia. Ele se sente deprimido, ele se entristece, ele chora, ele sente medo, depressão, às vezes deseja a morte. Abençoados, nós somos espíritos em um corpo de carne. Espíritos dentro de um corpo de carne. Paulo diz que nós somos vasos de barro, com o tesouro dentro, com o espírito dentro. E como todo vaso de barro se quebra facilmente, como qualquer vaso de barro sente as coisas, sofre. Nós não somos super-homens, nós somos super-anjos. No espírito somos. Aí dentro desse corpo você é um anjo do Senhor. Somos super-anjos, mas super-homens não, somos super-dependentes de Deus. Amém. Dependentes de Deus, super-dependentes. Como seres espirituais, entenda, somos muito poderosos, porém aqui, estamos ainda em um corpo de carne, e às vezes ele apresenta problemas, às vezes esse corpo adoece por conta da depressão, às vezes esse corpo adoece por conta da tristeza, às vezes esse corpo deseja a morte abençoado, como o profeta Elias desejou, por causa da depressão, o profeta Elias pediu a Deus a morte, ele estava tão depressivo, estava tão triste, ele falou: Deus, me mata. Segundo o Espírito, você é poderoso, mas se tratando dessa carne aí, às vezes por causa da pressão, das lutas, as coisas acontecendo, você sente isso, você passa por isso, a não ser que você seja de plástico, de papelão. Moisés foi outro também, que pediu a morte. Às vezes a tristeza é tanta, as lutas são tão grandes, que desejamos a morte. Se você não deseja a morte, mas você talvez chegue
a quase isso. Pastor, nunca cheguei a desejar, mas cheguei a quase isso. Pastor, eu já desejei já. Assim como os homens da Bíblia que o senhor está falando aí, o Elias, Moisés, Jeremias. Jeremias foi um que, meu Deus do céu, era profeta de Deus, era homem de Deus, mas estava num corpo de carne. E falou, maldita foi a hora que eu nasci. A barriga da minha mãe deveria ter sido a minha sepultura. Eu deveria ter morrido lá dentro. O ventre dela era para ser o meu caixão. Era para mim ter morrido. Está lá, Jeremias. É só você começar a ter uma intimidade maior com a Bíblia que você percebe essas coisas. Nós estamos num corpo de carne abençoado. E esses homens precisaram de comunhão para superar tudo isso. É por isso que eu falei, a não ser que a pessoa seja de plástico. Porque quem está nessa vida, nesse mundo, precisa de comunhão para superar o que passa. A não ser que seja de plástico. Então, quando uma pessoa chegar para você, esse negócio de oração, isso não é para mim não. Então tá bom, ô fulano de plástico. É que eu não sou de plástico. Eu não sou de plástico, você é de plástico. Você é de plástico, eu não sou de plástico. Eu preciso de Deus. Eu preciso superar a tristeza que eu estou sentindo. Eu preciso superar o sofrimento que eu estou enfrentando. Eu quero me ver livre dessa enfermidade. A minha alma está profundamente angustiada. Jesus recorreu à oração. Ele procurou ter comunhão com Deus quando a alma dele estava profundamente triste. Ele falou, olha, discípulos, e daqui a pouco a gente vai ler. Eu preciso sair um pouquinho para orar. A minha alma está profundamente triste, angustiada. E eu preciso falar com meu pai para superar isso. Tá doendo aqui dentro. Então a gente precisa, abençoado. Esses homens que desejaram a morte por causa da tristeza, da depressão, das lutas que era grande, para superar, precisaram ter comunhão depois. Como a gente também precisa. Voltando aqui às considerações de Jeremias, antes de ler Jesus falando acerca da oração que ele realizou, Jeremias, ele amaldiçoou a sua vida, o seu nascimento. Então, é muito importante, nesse tema de hoje, você curar a sua boca, ter domínio próprio, e parar de ficar amaldiçoando a sua vida, ou a vida dos seus filhos. Não amaldiçoe a si próprio, como Jeremias fez. Maldita foi a hora que eu nasci. E tem pessoas assim, que ela está o tempo todo amaldiçoando a sua própria vida. Eu sou um fracassado. Deus deveria tirar a minha vida, sabe? Ele deveria me matar. Bem que ele poderia me matar, sabe? Essa vida infeliz e miserável que eu tenho. Tem gente que fala isso. Miserável que eu tenho. O meu dinheiro não dá para nada, não dá para nada. Parece que o meu destino é sofrer, é sofrimento, é viver sozinho, é viver sozinha. E para completar, o filho que eu tenho é uma praga na minha vida. É uma praga, aquele maldito. Era outro que deveria ter morrido. Era outro que deveria ter morrido. É por isso, por essa forma de falar, que muitas vezes a pessoa não sai daquela situação apertada, daquela situação difícil. Porque ao invés de abençoar a própria vida, a pessoa está amaldiçoando a própria vida. É por isso que ela não sai da fase difícil, ruim que ela está enfrentando. É por isso que esse teu salário não rende. Pode aumentar ele para 4 mil, para 6 mil, 10 mil, ele não vai render. Porque está faltando isso em você. Boas palavras, diga boas palavras. Comunhão com Deus, uma vida com Deus de verdade, está faltando. Abençoado, com esse tema de hoje, com esse entendimento que nós estamos recebendo, abençoe a sua vida. Quando eu falo abençoar a sua vida, é você ter boas palavras, é você ter uma boa declaração na sua vida em nome de Jesus. Você abençoa a sua vida quando você louva. Você abençoa a sua vida quando você medita na palavra e recebe aquela palavra e declara em seguida. Você abençoa a sua vida quando você está em comunhão, em oração. Você abençoa a sua vida quando você declara, intercede
por uma pessoa. Você está abençoando a sua vida. Quando você está semeando boas palavras. Eu sou um filho de Deus, eu sou um abençoado, eu vou conseguir. Olha você aí abençoando a sua vida. Você é um abençoado. Mas o Evangelho em Paulo diz que nós não estamos aqui para amaldiçoar a nossa própria vida, e sim para abençoar. E como é que eu faço isso? Declarando boas palavras. E eu vou chegar lá, eu vou mostrar com Bíblia isso para você. Antes da passagem de Jesus e a oração dele. Pois eu não me esqueci. Então, eu sou um filho de Deus. Eu recebo os anjos ministrando a meu favor boas palavras. Pelo Espírito de Deus. Não por mim, por minha força, mas pelo Espírito de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Porque por você, por sua carne, nós não temos força alguma. Mas pelo Espírito de Deus, tudo eu posso. E pelo Espírito de Deus, tudo você pode. Então, nesse momento, você está abençoando a sua vida. Ao invés de estar o quê? Amaldiçoando. As palavras abençoadas. Tem muito poder para que as coisas mudem ou continue assim em sua vida. Uma vida triste, sem sabor. Leia depois em casa Provérbios 18, verso 21, que fala sobre isso. Agora vamos a Paulo, o apóstolo da graça, que fala sobre essa questão de você abençoar a sua vida, ao invés de amaldiçoar a sua vida. Romanos 12, verso 14. Por favor, abra a sua Bíblia. Tá? Aqui, o apóstolo Paulo, ele traz várias recomendações antes. E no verso 14 do capítulo 12 de Romanos, ele recomenda algo a respeito do assunto que estamos aqui abordando, que é o objeto do tema de hoje. Abençoai. Quem é que está dizendo isso aqui? Paulo, o apóstolo da graça. Os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Você recebe esse entendimento, abençoado? Então, o que é que tem que sair da sua boca para com a sua própria vida e com a vida de outras pessoas? Palavra de bênção. Amém. Não permita que o mal se propague pela sua boca. O que é ruim, o que é negativo. Sabe? Desse ano eu não passo vivo, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vou morrer. Isso é uma confissão negativa. Você está amaldiçoando a si próprio. Desse ano eu não passo. É mais um ano que eu vou viver. Eu só vou viver só esse ano. Desse ano eu não passo. Então, eu recebo você vivendo muito, porque eu me recebo vivendo muito. Eu recebo você tendo longevidade, porque eu me recebo tendo longevidade. Porque o meu Deus diz no Salmo 91, que se eu me apego ao meu Deus com muito amor, com muita dedicação, Ele vai me dar longevidade. Ele não vai encurtar a minha vida, Ele vai aumentar o negócio, para que eu viva mais. E isso tudo depende de você, abençoado, acreditar, crer ou não. Eu acredito, eu recebo, já recebi na minha vida. É uma palavra tão simples, né? Eu recebo na minha vida, mas não é todo mundo que dá valor a isso. Não é todo mundo que declara isso. Eu declaro você em saúde perfeita. Isso aí não resolve nada não. Eu vou ficar declarando para a pessoa que está lá no leite de dor, te declara em saúde perfeita? Sim. Por quê? Você vai declarar o quê? Morra logo, é? Não. É morra logo? Não, pelo amor de Deus. Então temos que ter a sabedoria. Olha o que diz aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, ainda acerca desse assunto. E assim diz o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Recebo que a partir de hoje, a partir desse tema de hoje, você mude muitas coisas em sua vida. Que você pare de amaldiçoar a si próprio. Esse salário que eu recebo não dá para nada. Essa miséria de todo mês que eu recebo aqui nunca dá para nada, essa droga. Nem vou tirar o dízimo. Não vou tirar mesmo, miséria. Então, você vai continuar nessa miséria e não vai ter realmente nem condições para tirar o dízimo. Porque a sua palavra é uma palavra de maldição consigo mesmo. Você mesmo está desejando isso, que continue desse jeito. Então vai continuar do jeito que você está declarando. A não ser que mude. Olha só o que diz aqui em Efésios,
capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita miséria e sofrimento? Não. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Até aqui. Olha, o verso aqui fala por si só. Não precisa eu traduzir nada aqui para você, explicar muita coisa. O verso fala por si só. Vigia mais a tua boca, abençoado. Para de estar falando coisas ruins com a sua própria vida ou amaldiçoando a vida de outras pessoas. Pense nisso profundamente em nome de Jesus. A mulher de Jó, isso é um relato conhecido por todos vocês. A mulher de Jó, depois de tudo que aconteceu na vida dele, depois de tanta coisa, perdeu filho, prosperidade, animais, propriedade, você sabe, não sabe? Sim. A tormenta que Jó passou, sim, ele perdeu bastante coisa. Aí chega a mulher dele e insiste para que ele amaldiçoe a Deus e morre. Ou seja, te mata depois. Pelo tanto de coisa que você passou. Amaldiçoa esse Deus logo e morre. Está lá na Bíblia. Jó, capítulo 2, do verso 7 ao 10. Esse episódio. Mas ele deixou bem claro para ela, e isso para nós também. Isso vale muito para nós. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Traduzindo as palavras dele, muito importante. Temos que ser servos de Deus, cristão, na fase boa e na fase difícil. Amém. Foi isso que ele quis passar para ela, mulher. Nós temos que ser servos de Deus na fase boa, quando tudo estava bem, e agora que tudo está ruim. Eu não vou amaldiçoar Deus não, e não vou me matar não. Louvado seja o nome de Deus por tudo que aconteceu. Foi o que ele disse. É só você ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Porque quando tudo está indo bem, é fácil glorificar a Deus. E se algo dá errado? Você tem que continuar sendo adorador, abençoado. Aquela pessoa satisfeita, alegre, Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Continua sendo Deus. É aquilo que eu falei no início. É aquilo que nós estamos aprendendo. Bom, não aconteceu, não se resolveu. Eu vou tocando a minha vida como adorador e firme na graça de Deus. Então, nos momentos de profunda tristeza, depressão, desejo de se matar, angústia, voltando aqui às considerações do que estávamos falando um pouco antes, eu comentei sobre Jesus. Jesus falou, nossa, a minha alma está profundamente triste. O que fez Jesus nesse momento? O que devemos fazer nesses momentos? Abra a sua Bíblia em Mateus 26, 36. Porque lendo, se confirma o que eu estou falando. Busque em Deus o socorro abençoado. Abra o seu coração para Deus, até que passe a situação. É isso que Deus quer de nós. Persevera até que passe. E passa. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali o quê? Enquanto eu vou ali o quê? Orar. Agora, por que motivo, por qual situação ele foi orar? Verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente o quê? Triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então veja, para superação, porque poderoso nós somos no Espírito. Mas, às vezes, essa carne o quê? Adoece. Ela se entristece. A carne de Jesus também se entristeceu. E nesse momento, ele teve o quê? Comunhão com Deus.
orou. Será que isso te ensina alguma coisa? Será que isso te dá entendimento de alguma coisa? Quando você está passando por uma luta, quando você está enfrentando uma enfermidade, o coração está ali apertado, triste, preocupado. Será que isso te ensina alguma coisa? Para mim ensina muita coisa. Muita coisa. O que é que eu devo fazer nessas horas? Verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É uma profunda sabedoria isso na oração. Deus, eu estou orando, eu estou pedindo, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Está vendo, abençoado? Como qualquer vaso de barro se quebra facilmente, sente as coisas, tem desejo de morrer, sente depressão. E para superar, o que a gente tem que fazer? Ter comunhão com Deus. Oração é o que traz cura. E Jesus recomendou, olha, estou bem melhor. É importante que vocês também façam o mesmo. Faz o mesmo. Paulo diz, a paz toma conta do seu coração. Aí aquela besteira de querer se matar, vai embora. Você não pensa mais em tomar chumbinho para matar ratinho. Você não quer mais pegar o veneno. Você não quer fazer mais nada disso, não. Você quer viver. Porque a paz, por conta da oração, toma conta de todo o teu ser. E sai da tua cabeça aquele pensamento, aquela besteira, ou até mesmo de querer matar alguém. Hoje eu vou matar. Se você conversar com Deus, isso sai de você. Como qualquer outra situação. Em nome de Jesus. As palavras têm poder de realizar muita coisa, abençoada. A oração. Aqui, na nossa vida, e na vida de alguém que está distante. A palavra tem poder. E eu falo isso baseado em Jeremias, que nós vamos ler agora. E também nas curas que o Senhor Jesus realizou à distância. As palavras são tão poderosas que ela tem esse poder de você declarar aqui, na sua vida, o que você precisa, como também na vida do outro que está distante. E o milagre acontecer. E eu falo isso baseado na palavra de Deus. Nos homens de Deus que fizeram isso e no próprio Jesus. Então hoje eu vou ler Jeremias com vocês, para depois, na próxima reunião, prosseguir com o assunto e a gente vai meditar nas curas que Jesus realizou à distância e seguir aprendendo acerca do tema. É tempo de orar, interceder uns pelos outros. Vejamos o que diz o livro de Jeremias 23, 23. Falando acerca da cura à distância. As palavras que você confessa, entenda. Ela tem poder de realizar uma cura à distância. É poderosa para atuar na vida de uma pessoa que não está aqui, mas que está sofrendo e que está precisando muito de um milagre na sua vida. Amém. Jeremias 23, 23. Eu vou ler essa narrativa aqui, porque eu percebo que esse tema precisa ter a parte 2. Então considere o tema de hoje a parte 1. Tá? É tempo de orar e interceder uns pelos outros, parte 1. E na próxima reunião vamos ter a parte 2. Que eu vou estar falando acerca das curas que Jesus realizou em muitas pessoas à distância. Ele declarou a palavra e aquela pessoa que recebeu a palavra transmitiu e o milagre aconteceu. Olha só. Jeremias 23, 23. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também o quê? De longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja?
Até aqui. Traduzindo, Deus é poderoso para atuar em sua vida aqui e agora, e é poderoso para atuar na vida daquela pessoa que está distante e que talvez se encontre até enferma. Deus está ensinando isso para mim e para você. A pessoa física de Jesus não está aqui. Jesus não está aqui mais em carne para você ir ao encontro dele. Certo? Mas a Bíblia diz que ele mora dentro de você. E ele realizou muitas curas à distância. E se ele está dentro de você, você vai declarar a palavra, e essa palavra vai cumprir-se, vai acontecer, porque é a palavra de Deus. É o caso de você determinar, por exemplo, Senhor, em um nome de Jesus, eu recebo nesse momento o teu poder atuando naquela pessoa. Eu não posso estar lá, eu não posso fazer nada por ele, nada por ela, mas eu recebo nesse momento o teu poder, Senhor, livrando essa pessoa desse sofrimento, dessa doença, desse momento de enfermidade. Está agora, meu Deus, lá no leito, naquele hospital. Ajuda. É importante isso. Olha, Jesus realizou a cura à distância. A Bíblia fala sobre o centurião e o servo do centurião. Dentre as muitas curas que Jesus realizou à distância, eu destaco essa. E o centurião falou, Senhor, se o Senhor me der uma palavra, o meu servo vai ficar curado. E Jesus falou, então está certo. E aconteceu o milagre. Então é isso que Deus quer que você entenda hoje. Que para Deus não há impossíveis. Ah, o fulano está lá no Pará, que pena, né? Eu queria tanto que ele estivesse aqui para receber o milagre em sua vida. Não, que é isso. Você pode determinar daqui. Mandar a palavra para a vida dele e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. E eu convido você a ficar de pé para a gente orar nesse momento, interceder, colocar em prática o que a gente já aprendeu até agora em nome de Jesus. Talvez você está sentindo o seu coração um pouco preocupado, sabe, um peso. Talvez você está sentindo uma angústia, uma tristeza, uma preocupação. De repente, algo que não está vindo na sua vida, não está acontecendo, e por causa disso você está triste. Ah, isso não está vindo, não está acontecendo, estou muito triste. Ou você está precisando de consolo, e reconhece isso. Não, estou precisando muito falar com Deus, eu estou precisando de consolo, eu estou precisando de amor, eu não estou conseguindo amar, não estou conseguindo perdoar, está um negócio, um troço estranho, esquisito dentro de mim aqui. Então, você está precisando falar com Deus para que isso mude, em nome de Jesus. Então, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Você que está precisando de consolo. Fale com Deus. Você que talvez está sentindo o seu coração apertado, doendo, preocupado, triste. Você que está precisando de consolo, de paz na sua vida, tranquilidade. Reconheça isso em oração. Fale com Deus. Eu estou precisando, meu Senhor, de paz no meu coração. Porque eu tenho andado muito triste. Eu tenho chorado muito pelos cantos da minha casa. Eu tenho chorado muito, pastor. Então você está precisando muito de falar com Deus. Você está precisando muito do consolo de Deus na sua vida. Então realize essa oração nesse momento, para que você seja confortado, consolado por Deus. Peça para Deus acalmar seu coração. Isso, fale com Deus. Acalma, meu Senhor, esse coração preocupado. Consola, em nome de Jesus. Às vezes a gente sente falta de calma, às vezes nos falta paciência. Então fale isso para Deus. Até mesmo falta em você amor. E diga, Deus, eu não quero viver assim. Eu preciso do teu amor.
Eu não quero viver com meu coração assim, cheio de raiva, nervosismo constante, impaciência constante. Eu tenho xingado muitas pessoas, até dentro de casa, pastor. Eu maltrato. Eu não quero viver assim. Eu quero que isso mude em mim, Senhor. Me ajude, em nome de Jesus. A minha alma está profundamente triste, Senhor, com tudo isso. Eu quero que isso mude em minha vida. Eu estou triste, Senhor, porque algo que eu muito quero não tem acontecido lá no meu trabalho, nas minhas finanças. Não tem vindo, não tem acontecido, Senhor. Então, respeitosamente, eu recorro a Ti, Senhor. Eu te peço por ajuda, por socorro. Peço que o Senhor coloque anjos para ministrar nessa minha situação, que eu não tenho tido resposta, que não tem acontecido até agora. E que eu recebo, Senhor, acontecendo em nome de Jesus. Faça a sua oração, chame a existência, e certamente a sinceridade do seu coração, a verdade das suas palavras, a comunhão sincera vai te levar a tomar posse desse milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Declare nesse momento também por aquela pessoa que está longe, em outro estado, em outra cidade. Peça a Deus em nome de Jesus que essa pessoa seja livrada, seja curada. Deus, realiza, atua, Senhor, no corpo dessa pessoa, no lar dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Assim como eu creio que o Senhor está atuando na minha vida aqui, porque Tu és um Deus poderoso, como diz a Tua palavra, um Deus de perto e também um Deus poderoso para atuar longe. Na vida daquele que se encontra com um coração triste, em depressão, enfermo, Tu és poderoso, Senhor, para atuar também nessa vida. Pois assim falou o profeta Jeremias, amando do Senhor. Amando do Senhor. Acaso sou eu, Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Então recebo, Senhor, que as palavras têm poder, e eu declaro e eu recebo o Teu poder atuando nessa família, atuando no corpo desse meu familiar, na saúde que ele precisa. Eu recebo a vida de Jesus, a saúde de Jesus do corpo dele, a proteção dos Teus anjos, Senhor, o livramento. Protege, Senhor. Livra essa pessoa, Senhor, que está passando pelo vale da sombra da morte, passando pela dor, Senhor, pela angústia, pela falta de dinheiro, pelo desemprego, Senhor, e por tantas outras coisas. Livra, Senhor, livra. Em nome de Jesus, eu recebo o poder de Deus atuando, realizando, tirando daquele coração as palavras negativas, o desejo de se matar, as palavras de maldição que tem falado para a sua própria vida. Eu recebo essa pessoa sendo transformada, Senhor, em nome de Jesus, porque Tu podes realizar esse milagre na vida dessa pessoa que não está aqui hoje, mas que eu estou pensando nela e profetizando e determinando pela vida dessa pessoa, em nome de Jesus, na situação que ela precisa.
E é como diz o Evangelho: que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as suas necessidades. Foi assim que o Evangelho nos ensinou nessa parte 1 desse tema. Que você tem que orar, falar com Deus, mesmo Ele sendo onisciente, mesmo Ele sabendo o que está na sua cabeça, mas fale com Ele. Coloque diante dEle as suas necessidades, através da oração, com ações de graças, em nome de Jesus. Porque se Deus compreende a tua dor, Ele sabe mais do que qualquer pessoa o que você está enfrentando. E vai lhe ajudar. E vai ajudar essa pessoa que você está declarando por ela. Mandando uma palavra. Assim como foi ensinado hoje. Assim como fez Jesus com o centurião, e o servo do centurião foi curado. Assim eu recebo o milagre na vida desse familiar, dessa pessoa pela qual você determina agora cura, prosperidade, transformação e tudo mais, em nome de Jesus. Talvez é o marido, a esposa, o filho, a tia, a mãe, o pai, não sei. Recebo. As palavras de Deus jamais volta vazia. Ela se cumpre. Deus falou através do profeta Isaías. Se cumpre. Muita coisa nessa vida pode falhar. A promessa de uma pessoa, uma amizade, muitas coisas nessa vida, mas uma coisa que nunca falhará é a palavra de Deus. Essa nunca falha. E eu recebo você, prisioneiro da confiança, da esperança, crendo, vai se cumprir, porque a palavra de Deus não falha. Ele é fiel e cumpre o que diz. Louve a Ele com suas palmas. O meu Deus é fiel e cumpre o que diz. Eu recebo você depois adquirindo o CD para você meditar mais e colocar em prática, porque a oração é a solução dos seus problemas. Ver Jesus, Filho de Deus, sentindo tristeza e falar: olha, fica aí, eu vou orar. Ele poderia dizer: eu sou filho de Deus, não vou orar não. Eu sou o bam. Eu não preciso dessas coisas que vocês precisam não. Jesus foi humilde diante de quem? De Deus. Senhor, eu estou num corpo de carne aqui, e está doendo essa carne em mim. Eu preciso. Que essa lição, que esse ensinamento não saia da sua cabeça. Em nome de Jesus. E mais uma vez, bom dia a todos. Depois adquira os temas. Você pode mandar CD pelo correio para um familiar que está precisando da palavra de Deus. Investir no crescimento espiritual dele, tá? Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.